Eira. Acho que é Valquíria. Shalom, povo santo. Como é que estamos? Você que já está entrando aí na live, já vai despertando as outras pessoas, já vai pegando o linkzinho, disparando para que as outras pessoas também possam já acessar a live. Hoje nós vamos continuar, o nosso assunto sobre edificando a igreja. E semana retrasada foi assim muito bom. A gente teve um feedback muito legal, muito legal. E a ideia é construirmos uma igreja forte e através da palavra que a gente vai construir essa igreja, Fora da palavra a gente não consegue. Então vai chamando aí, vai convidando as pessoas. Gabriel aqui, enquanto isso, está pegando o link aqui, já jogando no grupo da igreja. E esperar só mais algumas pessoas entrarem para a gente poder estar fazendo uma oração inicial. Muito legal, muito legal. E a ideia é construirmos uma igreja forte e através da palavra que a gente vai construir essa igreja, Fora da palavra a gente não consegue. Então vai chamando aí, vai convidando as pessoas. Gabriel aqui, enquanto isso, está pegando o link aqui, já jogando no grupo da igreja. E esperar só mais algumas pessoas entrarem para a gente poder estar fazendo uma oração inicial. Eu pedi o grupo da igreja para já estar conectado em oração. É sempre muito desafiador, cada live é muito desafiador, Até porque a gente, nós temos de pouco tempo, lançado esse desafio das lives e falar sobre edificação da igreja é tão poderoso, é tão tremendo. Falar sobre a edificação da igreja é algo tão urgente. É tão urgente tratar sobre alguns assuntos que não é da a gente ficar temeroso, com a grandiosidade da responsabilidade. Amém? Como é que está aí, Gabriel? Tá bem? Tem 8 pessoas. Vamos lá, gente. Vamos despertando. Eu vou só esperar mais algumas pessoas entrarem para a gente fazer a nossa oração inicial. Amém? Na última live nós falamos bastante sobre o governo dos 5 ministérios, sobre os dons ministeriais. A gente tem falado sobre isso na nossa escola do reino. E é tão importante que em um ano nós estamos tratando pela segunda vez em relação ao governo dos 5 ministérios. Sobre essa edificação, sobre essa movimentação da igreja nos 5 dons. E tem sido poderoso demais. Muitas pessoas têm despertado. E como a gente tem entendido a importância de se mover no governo. Vamos lá? Vamos orar então. Queria te convidar nesse momento a linkar teu coração, a estar liberando também uma intercessão sobre esse momento. Você também já elabora aí as suas colocações. É muito importante a live ser participativa, todos estarmos juntos nessa conexão, para que a gente possa construir algo poderoso nessa noite, entendendo que essa live ela toma proporções, de repente a gente vai ter um grupo reduzido de pessoas assistindo ao vivo, mas ela toma proporção à medida que a gente vai compartilhando e outras pessoas vão acessando. Com o tempo a gente vem em várias visualizações. Então é importante que seja um ambiente muito poderoso, para que algo de Deus seja construído. Vamos orar? Paizinho, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos, Pai, em Tua presença, primeiramente com o propósito de dar-Te a honra, a glória, o louvor, render a Ti, Senhor, a adoração. Eu clamo, Senhor, para que o Senhor tome esse momento nas Tuas mãos, nos conceda a graça,
abra o nosso entendimento para fluir dentro da Tua palavra, para liberar, Pai, a revelação dos altos céus sobre cada vida que está conectada a essa live. O propósito, Deus, é trabalharmos a edificação, trabalharmos e construirmos, Pai, um ambiente poderoso da igreja na terra. Nos ajude a ser porta-voz, nos ajude a ser canal do Senhor nesse momento, nesse tempo. Pai, nos ajude a ser influenciadores, Pai, e tocarmos essa geração com as verdades celestiais em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Que seja um tempo precioso para mim, principalmente, que estou aqui, Pai, mediando isso, e também para todos que estão conectados e todos que vão participar online e também liberar as suas ponderações em nome de Jesus Cristo. Pai, nos conduza a um tempo assertivo em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, vamos lá para a nossa live, edificando a igreja. E como é importante, eu estava aqui falando com o Gabriel, né? E é tão importante falar sobre edificar, né? Quando a gente fala sobre edificar, a gente logo vai lembrar sobre casa, né? Logicamente que a edificação da igreja, a edificação de uma casa, ela é de uma forma, a edificação de uma vida, ela é de outra, né? Deixa eu acessar aqui rapidinho isso, né? Quando a gente olha para a edificação de uma casa, a gente vai pontuar terreno, a gente vai pontuar a estrutura, né? Fundamento, a gente vai pontuar quantos andares a casa vai ter, para que a gente possa então fazer um cálculo de peso. Ou seja, aí, quando a gente vai trabalhar a edificação de vidas, é um pouco dentro disso, mas num sentido um pouco diferente, né? A edificação, preste atenção, anota isso, você que está aí, a edificação da igreja, a edificação da nossa vida como igreja. Quando eu falo igreja, quando eu falo igreja, eu não falo de templo, né, de templo físico, falo de nós como corpo de Cristo, como igreja, como uma manifestação de Deus na terra, como porta-vozes, como embaixadores, como ministros de uma nova aliança, como sacerdotes, né? Temos uma função muito poderosa, né? E edificar significa, presta atenção, nota isso que é muito interessante, edificar significa desenvolver habilidade para defender a verdade. Muito interessante essa definição de edificação da igreja, né? Desenvolver habilidade para defender a verdade, né? A gente chama isso de apologética, né? Apologética é a defesa da fé. E é interessante falar de apologética ou de desenvolver habilidade para defender a verdade num tempo que é tão escasso, né? O conhecimento bíblico, num tempo onde as habilidades em relação à palavra estão cada vez mais resumidas. Na verdade era para estar mais intenso, mas as habilidades cada dia estão mais resumidas. Hoje se chega a evangelistas de outra religião na porta do camarada. O camarada tem dificuldade de fazer a defesa, né? A balizar a sua fé, defender, fazer sua defesa de fé, fazer sua apologética, porque falta de conhecimento bíblico. Então é muito importante conhecermos e mergulharmos nesse conhecimento. Amém? Então olha que isso é muito interessante, guarda isso. Edificar significa como um ponto assim de partida para o nosso assunto hoje. Desenvolver habilidade para defender a verdade. Anota aí, desenvolver habilidade para defender a verdade. Eu queria abrir essa live, eu queria que você abrisse em Atos dos Apóstolos, né? Porque não poderíamos falar de outro livro, né? Esse livro é tão poderoso, livro de Atos dos Apóstolos, né? Falar sobre a edificação da igreja e lembrar aqui dos apóstolos e da igreja dos primórdios. Tão importante isso. Vamos lá? Atos dos Apóstolos 2. 42. Atos dos Apóstolos 2, 42. E diz assim:
e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, todos segundo o que cada um necessitava, e perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todos. E todos os dias acrescentavam ao Senhor àqueles que se haviam de salvar. Essa leitura é muito preciosa, né? Essa leitura de Atos dos Apóstolos é muito preciosa, porque vai nos dar aqui os primeiros passos da igreja e como que a igreja prevalecia, né? Como que a igreja, o fundamento da igreja, né? Os primeiros passos da igreja foi muito poderoso, né? Logo após da descida do Espírito e então o Pentecostes, né? Logo que a igreja é tomada pelo poder de Deus, coisas poderosas começam a acontecer e agora é necessário fundamentar, né? Porque não é só mover o Espírito. Hoje a gente vive um tempo onde muita gente só quer o movimento, né? Mas não quer o fundamento. Muita gente só quer o movimento, né? O poder de Deus vem, a glória de Deus vem, mas sem fundamento é só movimento. Sem fundamento é só movimento. A gente precisa de ter fundamento, a gente precisa de ter solidez para que a gente possa avançar. Bem? E era muito interessante, porque uma das coisas que precisam balizar a igreja dos nossos dias chama-se doutrina dos apóstolos. É a doutrina dos apóstolos que vai nos manter de pé. A doutrina bíblica, a palavra, são os fundamentos bíblicos que vão nos manter fortes e firmes, né? E sem isso nós não conseguiremos nos manter de pé. É muito importante, né? Quando a gente lê Efésios 4 é muito poderoso. Efésios 4 vai falar sobre os dons ministeriais e vai falar sobre a importância, né, da igreja se manter fundamentada nos ministérios e fluir nos ministérios para que a igreja possa ser edificada, né? Vai dizer que a edificação da igreja ela vai se dar quando alcançamos a perfeita varonilidade, né? E a perfeição naquilo que Cristo está nos instruindo, como devemos ser, através dos dons, através da manifestação, através do apostólico, do profético. E como é importante isso? Durante muito tempo nós estamos afastados desse pensamento. Eu pelo menos me lembro que eu cresci no meio, né, da igreja, vivendo esse movimento. Todo culto era culto de muito movimento, mas era pouco fundamento, era muito movimento, pouco fundamento. E muito muito triste, na verdade, porque quando a gente roda o bairro, a gente vê que muita gente que foi do tempo que eu era criança nessa igreja não está mais na igreja. Muitos estão desviados. Tem líderes desviados, pastores desviados, presbíteros desviados, diáconos desviados, pessoa que era do departamento de louvor, de música, do jovem desviado, porque era muito movimento, pouco fundamento, e investiu-se muito em cultos, né? Era vigília, não sei o que, isso, aquilo e tal, e muito pouca palavra, muito pouca instrução, muito pouco se lia a palavra. Então isso foi muito crônico, né? Foi muito crítico. Efésios 4,12 diz assim, olha: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a santificação do corpo de Cristo. Já no 16 diz: do qual todo o corpo, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. Poderoso isso, né? Poderoso isso. Então por isso que hoje a gente está
batendo tanto na tecla. A igreja precisa ser edificada, a igreja precisa voltar para a palavra. Eu tenho falado algumas coisas na igreja em relação a isso, até para que a igreja seja mais eficaz. Voltar algumas coisas, por exemplo, a igreja de hoje não carrega mais Bíblia, o pessoal chega na igreja e não se ajoelha mais para orar. Fala, poxa, é importante a gente voltar algumas coisas, porque são coisas importantes, são coisas muito importantes. A edificação da igreja, preste atenção, falei ontem no culto, ontem ministrando no culto, a minha mensagem foi sobre... a minha mensagem ontem foi sobre clandestinos espirituais. Uma clandestinidade no meio da igreja. Porque muitas das vezes a gente acha que tá, não tá, acha que é, não é, acha que faz e não faz, e então a gente está vivendo um meio termo aí muito, muito perigoso. Estamos como a igreja de Laodiceia, nem lá, nem cá, nem frio e nem quente. E isso é muito perigoso porque a resposta vocês já têm, A palavra de Deus Jesus fala, vomitar-te-ei da minha boca, porque não és nem quente, nem frio. Então a gente vive um tempo onde falta muito desejo, muita fome, falta paixão pela verdade, falta desejo de mergulhar mais profundo, falta fome pela palavra. Se você fizer uma varredura pelo seu Facebook, você vai ver isso. Se você entrar pelo seu Insta, você vai ver isso. Há muita movimentação nas igrejas, mas há uma movimentação muito relativa ao massagear o ego, ao agradar a massa, a fazer o que as pessoas querem, e não verdadeiramente aquilo que agrada ao Senhor. Tem uma palavra no livro de Jeremias, se não me engano, Jeremias 10:4, vai dizer assim: não aprendais o caminho dos povos, porque o caminho dos povos é vaidade. E o que mais tem acontecido na igreja nesse tempo cara, vamos fazer isso, vamos elaborar tal estratégia, vamos nos mover de tal forma, coisas que não são concernentes à palavra, não tem fundamento bíblico, mas a gente está fazendo, é o arraiar, é o Halloween, gospel, muitas coisas que as pessoas estão buscando fazer que não é bíblico, mas estão fazendo por quê? Porque se busca, a gente vive um tempo onde as pessoas buscam agradar a multidão, agradar a massa. E é muito tremendo, que Jesus ele vai justamente balizar o contrário. Quando ele vê que pessoas estão indo a ele só por causa do pão, ele dá uma dura palavra, ele fala: vocês vêm a mim por causa do pão que a gente vende, mas aquele que não come do corpo, não bebe do sangue, não tem parte. É algo muito mais profundo. As pessoas acharam dura aquela palavra, inclusive seguidores mais próximos. E os discípulos também ficaram um pouco frustrados com aquela palavra, até que Jesus fala, vocês querem ir embora também? Aí os discípulos vão falar, para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? Mas a grande massa, ela foi embora, porque dura é a palavra. A palavra, a movimentação da igreja, ela não deve ser uma movimentação para agradar a massa, mas para cumprir a vontade daquele que nos enviou, daquele que nos chamou. Jesus ele nos chamou para uma grande obra, e é fundamentado na palavra do Senhor, nas verdades celestiais, que a gente vai avançar. Não é tempo da igreja buscar estratégias humanas e fazer coisas que não agradam ao Senhor. A gente está lutando e perseverando na doutrina dos apóstolos. Se a gente for conjecturar, se formos conjecturar, e se Jesus vivendo nos nossos dias, ou os apóstolos vivendo nos nossos dias, a gente vai chocar com uma realidade muito dura. Eles não viveriam da forma que a igreja está vivendo hoje. Eles não fariam as coisas que a igreja está fazendo hoje. Não fariam. É só a gente dar uma breve olhada pela palavra que a gente vai se deparar com isso. Amém?
então é dentro disso, presta atenção, a gente falou sobre edificar. Edificar é buscar habilidade para defender a verdade, ou seja, precisamos estar prontos a cada dia, precisamos estar prontos a cada momento. Para quê? Para que a gente possa, sim, ser proclamadores de uma verdade, ser proclamadores do reino, difusores da glória de Deus. E isso é muito poderoso. Sábado eu ministrei, estava ministrando na igreja, foi muito legal, muito poderoso, e a gente ministrava numa conferência, num seminário de adoração. E eu falava lá, e a gente falava sobre essa verdade da adoração. E é muito tremendo isso. E eu falava sobre como é importante nós rompermos com a clandestinidade espiritual e mergulharmos numa verdadeira adoração que é pautada única e exclusivamente na verdade. Porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, é através de Cristo que é a verdade, que fundamenta todas as coisas, que baliza todas as coisas, que a gente alcança e toca o coração de Deus. João 4:23 vai dizer: porque Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adoram em Espírito e em verdade, porque há tais que Deus procura verdadeiros adoradores que o adoram em Espírito e verdade. Jesus é a verdade, e é nessa verdade que a gente precisa se fundamentar. Para quê? Para que a gente possa sair da ilegalidade, para que a gente possa sair da clandestinidade. A falta de conhecimento, a falta de mergulhar profundamente nas verdades celestiais nos faz clandestinos. No livro de Oséias, se não me engano, 4:6, Oséias 4:6 vai dizer que o povo peca porque lhe falta conhecimento. E no decorrer vai dizer assim: então, por causa da falta de conhecimento, eu rejeito o sacerdócio de vocês. Como a palavra vai dizer em 1 Pedro 9, que nós somos, em Cristo, fomos constituídos geração santa, sacerdócio real, povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos introduziu na sua maravilhosa luz. Se a gente entender que sem conhecimento, o meu sacerdócio, sem um envolvimento profundo com água, sem um conhecimento bíblico, sem mergulhar na palavra, não tem como eu balizar a minha vida espiritual, não tem como eu ter um reconhecimento sacerdotal, porque o próprio Pai, através do profeta Oséias, diz isso: por falta de conhecimento eu não os reconheço como sacerdote. Então a gente precisa mergulhar, a igreja precisa se edificar na palavra. Para quê? Para que ela alcance então um sacerdócio verdadeiro e saia da clandestinidade. Amém? Sem isso a gente não sai da clandestinidade, sem isso nós somos clandestinos, e é um grande perigo. A gente falava ontem também no culto sobre os filhos de Seva, e que foram expulsar demônios e acabaram levando um pau dos demônios lá, apanhando. E a resposta é: conheço a Paulo, conheço a Cristo, mas e vocês, quem são? Ou seja, muito sério, né? Clandestinos espirituais, pessoas que queriam se mover no mundo espiritual, queriam se mover e ser atuantes no mundo espiritual, mas sem conhecimento, sem relacionamento, sem intimidade, foram frustrados. Por quê? Porque sem conhecimento, sem relacionamento, a gente não tem autoridade. A autoridade, a gente vai conquistar a autoridade espiritual através de proximidade, de relacionamento. Lá no livro de Gênesis vai dizer que Ele nos fez a imagem e semelhança, somos parecidos, e as nossas ações precisam ser relativas, precisam ser balizadas nas ações do Pai. Então, o pecado ele nos tira, o pecado nos desfragmenta, mas Jesus veio para nos trazer de volta. O propósito da cruz, o propósito da morte e ressurreição foi nos trazer de volta e nos introduzir nesse reino tão poderoso, como diz Colossenses 1:3, no reino do Filho do seu amor, Colossenses 1:13. E Ele nos introduziu, nos transportou ao reino do Filho do seu amor.
Então, em Cristo isso acontece. Estando em Cristo isso acontece. Mas estar em Cristo significa, como diz Romanos 8:1, aqueles que não andam na carne, mas andam no Espírito. Portanto, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Romanos 8 é tremendo, porque vai falar todo de uma vida espiritual. Ele vai falar que não sabemos orar, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então a ação espiritual ela toma minha vida, mas eu preciso estar na dinâmica de Cristo, entrar nos moldes celestiais, passar por Jesus, transformar minha vida através da palavra, porque Ele é a palavra, Jesus é a palavra, Ele é o verbo, não é? Ele é o verbo, Ele é a palavra, e é fundamentado na palavra que a igreja vai vencer. Fundamentado na palavra que a igreja vai vencer. Por isso a importância. Esse ano nós colocamos como meta da igreja. No primeiro ano que a gente faz isso, a gente já deveria ter feito isso há muito tempo. Porque por tempos a gente vai deixando que cada um faça suas devocionais e cada um faça a sua leitura. Esse ano a gente colocou como meta e todo dia pela manhã eu posto no grupo da igreja. Leitura bíblica de hoje. Né? Se não me engano, hoje foi Daniel, livro de Daniel 3, 4 e 5. E até o fim do ano a gente termina a leitura bíblica toda, a leitura da Bíblia. A gente vai fazer isso todos os anos daqui para frente, né? Porque se a gente deixar a igreja por si só tomar conta da sua devocional, tem muita gente que não faz, então a gente tem que acelerar. A função dos pais é acelerar os filhos. Presta atenção, a função dos pais é acelerar os filhos, por isso que a gente cobra, por isso que a gente fala, por isso que a gente orienta, porque a função dos pais é acelerar os filhos. Então, como líder espiritual da igreja, qual é a nossa função? Qual é a minha função como líder do Ministério Apostólico Reino Manifesto? Acelerar a igreja, né? Lançar no grupo, gente, Bíblia, gente, olha essa palavra, olha esse vídeo, olha isso, olha aquilo, acelerar a igreja, né? A nossa função é fazer que a igreja entre numa dinâmica de edificação, porque como diz Oséias 4, o povo peca porque lhe falta conhecimento. O salmista Davi vai dizer: escrevi as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Então é tempo de buscarmos nos edificar no Senhor. É tempo de buscarmos essa edificação que é tão poderosa, que vai balizar a nossa vida, né? Eu tenho falado de uma igreja poderosa, como que eu tenho beijado essa igreja, sabe, que manifesta os milagres e a presença de Deus aonde chega. Eu tenho desafiado a igreja nisso, eu tenho falado, gente, a sombra de Pedro curava, aonde eu chegar eu quero que haja sinais. A sombra de Pedro curava, então um aperto de mão é muito mais poderoso que uma sombra, não é? A mulher do fluxo de sangue toca Jesus e é curada, então eu quero chegar e dar um abraço em alguém e esse abraço ser poderoso, sabe, um abraço que manda embora a depressão, que manda embora a ansiedade, né? Que hoje parece que a ansiedade tem tomado, inclusive a igreja, né? Como que tem evangélicos que estão sofrendo com ansiedade, né? Tem tomado, a ansiedade tem tomado a igreja, pessoas ansiosas demais e palpitando por ansiedade, entrando em crises. Então nós precisamos nos respaldar na palavra, buscar a presença, buscar o relacionamento, buscar conhecer, buscar nos edificar, não é? Tem alguma coisa aí, Gabriel, de comentário? O Alan deixou um comentário, tem um versículo a respeito disso que está falando, que diz: se os fundamentos estiverem corrompidos, que poderá o justo fazer? Isso é tremendo, né? Esse é se não me engano, um provérbio. Se os fundamentos estiverem corrompidos, o que poderá o justo fazer? Isso é muito poderoso, porque tem muita gente que é boa de coração, não é verdade? Tem muita gente que é boa de coração, mas sem fundamento, né? Se não tiver fundamento, não dá para fazer nada, não dá para avançar sem fundamento, né? A intenção pode ser boa, mas como diz o dito, de boa intenção o inferno está cheio. Então nós precisamos buscar fundamentar a vida em tudo, porque por mais que se haja uma boa intenção,
se os fundamentos estiverem corrompidos, o que poderá fazer o justo? Ou seja, nada. Até porque é muito tremendo isso, né? O nosso Deus é um Deus disciplinado, né? O nosso Deus é um Deus organizado, né? Haja vista Levítico. Quando você vê Levítico e toda a organização das coisas santas, né? Como que cada medida, centímetros, milímetros, tudo muito bem colocado e tudo com seu significado, e toda uma organização, tudo, né? O nosso Deus é um Deus que Ele zela nos mínimos detalhes para que as coisas possam acontecer da melhor forma possível. Então, nós precisamos também atentar para que a nossa vida seja uma vida pautada na edificação, né? Na preservação de valores e princípios, na observância daquilo que é correto, porque se a gente não caminhar dessa forma, mais uma vez eu vou afirmar, vamos nos tornar em clandestinos espirituais, e clandestinos espirituais não têm ação, não podem fazer nada no reino, vão ser como os filhos do céu, vão chegar para se manifestar espiritualmente, vão passar vergonha. Então esse é o tempo de despertarmos para que a igreja do Senhor Jesus Cristo possa avançar e edificar. Amém? Mais alguma coisa? Dani Oliveira, sem intimidade não há autoridade. Dani Oliveira, pastora Daniela. Sem intimidade não há autoridade. Não há autoridade. A palavra do Senhor, né, vai dizer que, né, a importância da oração, né, de buscar intimidade, de buscar. É interessante porque quando a gente fala da palavra conhecimento, essa palavra ela foi dita para judeu, né? Então presta atenção nisso. É uma palavra que foi dita para judeu, foi dita para um povo que conhecia a Torá, foi dita para um povo, porque vocês sabem que os judeus eles eram muito fortes na aplicação da palavra de pai para filho. Então esse conhecer, ele não é só o conhecer da palavra em si, da logos, da letra, mas um conhecer na intimidade, buscar relacionamento, buscar o secreto, orar, né, ser íntimo do Senhor, nas minúcias. É muito mais profundo do que simplesmente ler a Bíblia, né? Tem muita gente que lê a Bíblia, mas não conhece ao Senhor verdadeiramente. É incrível isso, né? Porque as duas coisas precisam caminhar junto, né? Buscar ao Senhor no secreto, a palavra vai dizer que a gente deva entrar para o nosso secreto, buscar a nossa intimidade, porque o Deus que vem em secreto, Ele nos recompensa, né? Buscarmos a intimidade e a revelação do Senhor, né? A gente tem tido um tempo onde as pessoas têm se manifestado de formas que muitas das vezes não é aquilo que verdadeiramente devia ser, né? Vão muito em monte, mas é muito pouca verdade, né? Os montes estão sempre lotados, mas as ações são sempre as mesmas. É bom ir em monte, lógico, sempre é bom buscar intimidade, oração, sempre é bom buscar lugar para orar, mas é aquela coisa, é muito monte, pouca transformação. Hoje a gente vê caravanas para o monte, o pessoal faz caravana para o monte do azeite ali embaixo, no rio, mas é muito monte e pouca transformação. Por quê? Porque algumas coisas são só por causa de movimento. É o que eu estou falando, a gente foi criado. Cresci nessa igreja aqui com muito movimento. Era muito movimento e pouco fundamento, né? As festas eram cheias, aniversário da igreja, aniversário do grupo jovem, aniversário disso, aniversário daquilo, sempre cheia, né? E passava as festas e a igreja continuava sendo aquela mesma igreja, com os seus mesmos pecados de estimação, porque era muito movimento, pouco fundamento, era pouca edificação. Então, o buscar a intimidade, o mergulhar profundo, sabe, o orar, o clamar pelo Senhor, sabe, abrir mão, é tempo de abnegação, é tempo de negarmos a nossa própria vontade. Isso é desafiador.
né? Só vamos deixar a clandestinidade quando aprendermos aquilo que Jesus falou para a gente. Aquele que não negar a si mesmo e pegar a sua cruz, não tem como. Né? Aquele que não morre, aquele que não entrega a sua vida, não encontra a vida. Nós precisamos entregar a nossa vida para encontrar a vida. Nós precisamos ser como o apóstolo Paulo, que declara em Gálatas 2:20: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Agora não sou eu quem vive, mas é Cristo. Não é? E não é? As nossas vontades caem por terra. Eu tenho brincado com o pessoal aí, tenho falado, às vezes eu vou pregar, preguei no sábado lá e brinquei com o pessoal. Falei, gente, quem foi ver Barbie? Não é? E tem um monte de gente, principalmente da igreja, aí não vê Barbie, cara. Não é? Quando eu paro para analisar, a gente vê um filme que deturpa o homem, né, que deturpa os princípios, né, um filme totalmente deturpado. É só você ver na sinopse do filme e você vai ver que, cara, não dá para crente ver. Lembra que a gente vai ser forte naquilo que a gente alimenta. A gente vai ser forte naquilo que a gente alimenta. Então, se o teu entretenimento tem sido Barbie, se o teu entretenimento tem sido assistir Barbie, cara, não vai dar bom, né? Não vai ser legal. Mais alguma pergunta? Alguma colocação? Mais uma colocação do Alan. O clandestino não consegue desfrutar da plenitude do Pai. Alan colocou: evangelista Alan, o clandestino não consegue desfrutar da plenitude do Pai. Eu ainda digo mais, tá? Eu acho que o clandestino não consegue nada. O clandestino, vamos lá, o clandestino ele se torna uma pessoa extremamente natural. E a palavra vai dizer que as pessoas naturais, elas não discernem as coisas que são espirituais. Então, se eu sou clandestino, eu não sou legal. Se eu não sou legal, eu não tenho acesso. Né? Se eu não tenho acesso, eu não tenho o principal, que é a revelação da caminhada. Se eu não tenho a revelação da caminhada, eu não tenho nada. Né? Por isso que é tão importante nós buscarmos sair da clandestinidade. Né? E sair da clandestinidade é passar por Cristo. Não é? Porque é entrar na dinâmica celestial, é entender Jesus. A palavra Paulo vai dizer muito claramente que aquele que morre em Cristo, ressuscita e se assenta à destra do Pai. Quem morre com Cristo ressuscita e se assenta à destra do Pai. Né? A destra é a mão de autoridade. E ele agora é colocado sobre todo o principado, potestade e governo deste mundo. Né? Ou seja, através de entregarmos a nossa vida e passarmos por esse processo, a gente passa a exercer autoridade em Cristo. A gente passa a exercer essa autoridade em Cristo e governar nas regiões celestiais. Lembra de que Jesus fala para César, quando está prestes a ser crucificado, ele fala, César vai perguntar, tu é rei da onde? E Jesus vai falar, o meu reino não é desse mundo. O meu reino não é desse mundo. O meu reino governa sobre esse mundo. O meu reino está acima. Não é? E quando Jesus então morre e ressuscita, agora o reino é inaugurado na morte e ressurreição, e então as coisas começam a acontecer, e Paulo vai dizer que agora nós fomos introduzidos nesse reino, e ele nos transportou, Colossenses 1,13, do império das trevas, e nos conduziu ao reino do Filho do seu amor. Agora nós somos participantes desse reino tão poderoso que governa sobre esse mundo, nas regiões acima de todo principado, potestade, governo, autoridade espiritual. Não é? Então, a clandestinidade, ela é perigosa. Você achar que é e não é. Não é? Mais uma vez, vamos falar de filho certo. Que foram lá expulsar o demônio, passaram vergonha, tomaram um pau, por quê? E os espíritos falam, olha, a gente conhece a Paulo, conhece a Jesus. Vocês quem são? Em resumo, vocês são clandestinos. Vocês não têm autoridade no mundo espiritual. Vocês não têm o green card celestial. Vocês não têm o green card do céu. Isso é poderoso. Deus ele nos concedeu uma música
eu cantei ontem aqui na igreja, cantei na igreja de Caxias, e ela fala, né, eu quero ser como tu és, eu quero ser como tu és, eu quero ser como tu és na terra, no céu. Na terra, no céu. Eu quero ser como tu és, na terra e no céu. Ou seja, cara, replicar é a ação de Jesus. A ação de Jesus era em todo tempo fazer aquilo que o Pai mandou, ser o que o Pai era, fazer o que o Pai manda, agir conforme o Pai age. Jesus o tempo todo. E cara, Jesus é o nosso maior exemplo. Precisamos olhar para Jesus. Né? Precisamos olhar para Jesus. Renunciar às nossas paixões, renunciar às nossas vontades. Às vezes você tem vontade de bater em alguém. Jesus não bateu, deu a cara. Às vezes você tem vontade de ter tanta coisa e Jesus, ele, pelo contrário, ele veio para servir. Ele não tinha preocupação em ter, ele tinha preocupação em fazer. A gente tem muita preocupação em ter e pouca preocupação em fazer. Aí está o grande problema da igreja nesse tempo. A gente quer ter. As pessoas vêm para a igreja com uma proposta, né? Vem para a igreja receber uma bênção. Não que a bênção não vai acontecer, mas a bênção segue aquele que crê. A bênção segue aquele que crê. E a pessoa quando chega na igreja, muitas das vezes, na maioria das vezes ela ainda não crê em nada, ela está chegando por um convite, e o nosso convite é extremamente errado. Olha, os teus problemas vão acabar. Tem igreja que bota na porta assim, pare de sofrer. Né? E isso é muito sério. É tempo de responsabilidade, cara, para isso que a gente está aqui. Para falar de um tempo de edificação, onde a igreja precisa caminhar saudável. A gente precisa parar de falar balela e falar aquilo que verdadeiramente é concedente ao reino. A gente precisa parar de fazer coisas para agradar A e B. Quer saber de uma coisa? Eu não vou fazer festa junina na igreja. Vou fazer a festa junina gospel para trazer gente. Não vou, gente. Pelo menos eu não acho saudável. Não considero saudável. Tem tanta coisa para a gente fazer na igreja, tanta coisa boa para a gente fazer na igreja, mas a gente pensar em fazer festa junina, fazer arraiar de Jesus, fazer o aleluia, né? Que é, em vez de fazer o Halloween, o cara bota o nome de aleluia. Aleluia, né? Não dá para fazer essas coisas. Então a gente, né, nessa coisa de querer ter gente na igreja, querer fazer as estratégias, Paulo se fez de louco para ganhar tantos. A gente acaba extrapolando, né? Mais uma vez, vou lembrar Jeremias 10:4. Não aprendais o caminho das nações, porque o caminho das nações é vaidade. É vaidade. O caminho das nações é vaidade. Né? Tem muita coisa boa para a gente fazer. Né? Tem muita coisa edificante do reino para a gente fazer. Eu lembro que, muito interessante, na igreja, a igreja antiga não tinha o que tinha hoje. Tem que fazer, vamos fazer o culto das torcidas para trazer os jovens. Cara, eu não vim para a igreja com o culto da torcida. E muitos jovens, eu tenho certeza que muitos que estão vindo aí não vieram para a igreja porque teve culto assim, culto passado, culto não sei o que, culto desse, culto daquilo. A presença de Deus era tão tremenda. A glória de Deus precisa ser tão tremenda que as pessoas são tocadas por isso. A gente passa pela rua e as pessoas elas vão referendar aquilo que somos. Por causa dos sinais, por causa do amor, por causa da graça, por causa da essência, por causa da unção. Para isso que a gente precisa ter a intimidade que a pastora Dani falou. Buscar a intimidade. Essa intimidade que vai trazer a essência do Pai, que vai nos conduzir a uma movimentação assertiva. Eu falei no culto ontem do celular do meu filho, que sumiu. O celular dele, ele perdeu o celular no ônibus. E ele volta para casa, o ônibus estava para o centro da cidade, a gente começa a localizar, buscar o celular pelo e-mail, rastrear pelo e-mail, e começou a aparecer o celular no ponto final do ônibus, no ponto final do bairro, e o ônibus estava para o centro da cidade. E de repente a gente vai para o ponto final, e quando o ônibus que estava voltando do centro da cidade para no ponto final, e o rastreador já estava dando uns 20, 30 minutos antes, o celular estava no ponto final. Quando a gente chega no ponto final, o celular está lá, dentro do ônibus, no ponto final. Mas o rastreador mostrou 30 minutos antes. Cara, isso foi muito poderoso. Isso foi um testemunho para o meu filho,
que para identificar a vida do meu filho muito grande, a minha vida e a vida de vocês que estão ouvindo, 25, 30 minutos antes, o outro celular que estava rastreando o celular dele, já estava doido, o celular estava no ponto final, mas o ônibus estava para o centro da cidade. Quando a gente vai para o ponto final, onde estava o celular? Justamente onde 30 minutos antes estava dando onde o celular estava. Cara, isso é poderoso, sabe? Isso é poderoso. Essa igreja que se move pela manifestação do Abba, né? Que bota a mão em pessoas e pessoas são curadas e elas vão no outro dia. Né? Encontrei a Dona Ângela na rua e ela falou: pastor, aquele dia que o senhor colocou a mão na minha perna curou. Eu estava tomando morfina para aliviar a dor e agora não estou tomando mais. Né? Vindo para cá, orei por um outro rapaz que estava com a perna toda machucada, muito inchada, muito ferida. Botei a mão e orei: pastor, ora, claro. Logicamente que eu vou orar e abençoar você e esse irmão vai embora. E essa ação, essa intimidade, essa ação poderosa, a igreja precisa sim voltar a ser a igreja, voltar a se manifestar, voltar a viver a essência, para que ela então torne a ser uma igreja com autoridade e poder. Deixe de ser clandestina para ser uma igreja verdadeiramente efetiva e poderosa. Amém? Tem mais algo aí? Arlen disse assim: sem conhecimento não há relacionamento íntimo com o Abba. Evangelista Arlen, sem relacionamento, sem intimidade não há conhecimento. Não é isso? Peraí. Sem conhecimento não há relacionamento íntimo com o Abba. Exatamente. Sem conhecimento não há relacionamento. Sem conhecimento não há relacionamento. Você vê isso no relacionamento de um casal, né? As pessoas se conhecem, né? É muito interessante isso, porque o menino vê a menina, se apaixona e tal, aquela coisa toda. Mas quanto maior é o conhecimento, maior é a intimidade. Não é verdade? Isso é muito engraçado. Eu lembro que uma vez eu estava na casa da Dani, eu ainda estava namorando ela, e me deu dor de barriga. E, cara, eu falei: cara, como que eu vou no banheiro aqui na casa dela? A gente está começando a namorar. E eu lembro que naquele dia eu desci correndo para minha casa, a gente morava no mesmo bairro, né? Eu ainda moro nesse bairro. E eu desci correndo para casa, cara, apertado, tal. Cheguei em casa, que maravilha. Mas hoje não tem esse problema. Por quê? Quanto mais estreito o conhecimento, né, e quanto mais intimidade, né, esse relacionamento, né, se estreita, então a gente tem mais liberdade para fluir um com o outro. A gente vai sendo mais íntimo, e quanto mais íntimo, mais a outra pessoa se abre. Então, quanto mais íntimo, quanto mais eu me aproximo do Abba, mais ele libera as verdades celestiais sobre a minha vida, né? Eu falo algo e escreva isso, eu falo assim, costumo dizer para a igreja aqui: o reino, ele é recíproco. Não adianta tu ficar clamando o reino de Deus se você não caminhar em direção ao reino com as suas atitudes. Então eu caminho em direção ao reino e o reino de Deus caminha em direção a mim, né? É uma dinâmica, é uma crescente. Quanto mais eu me entrego, mais o reino se manifesta. Quanto mais eu mergulho, mais verdades são liberadas. Quanto mais eu me entrego, mais chaves proféticas são liberadas. É a intensidade que vai fazer com que você mergulhe mais profundo. A intensidade. Você quer, você mergulha e você abre mão, né? Você quer tanto que você se entrega de uma forma tão profunda, cara. E a grande verdade é a reciprocidade, ela é verdadeira. O reino, ele se rende, o reino vem, sabe? As coisas começam a acontecer na tua vida à medida que você se apaixona de forma verdadeira pelo reino de Deus. Não é só estar na igreja. O grande problema hoje é que a gente vê pessoas que simplesmente estão na igreja
Cara, eu fiz essa pergunta. Eu fiz essa pergunta na igreja que eu estava agora ministrando, e eu falei, gente, quantos aqui se descobriram cristãos convertidos depois de anos que já estavam na igreja? Cara, quase todo mundo levantou a mão. Você acredita? Quase todo mundo levantou a mão. Eu fui um, que eu cresci na igreja, aos 9 anos já estava na igreja, aos 9 anos eu já escrevia música, preguei aos 11 anos, 11 anos eu já estava pregando numa igreja. E fui tomado pela religião, Eu não sabia o que era ler Bíblia todo dia. Né? Pelo contrário, eu acho que eu nem sabia quando que eu lia a Bíblia. Eu acho que eu só lia a Bíblia nos cultos. E quantos que estão aí do outro lado, que só abrem a Bíblia domingo? Na hora que, ou então, recebem aquele versículozinho do aplicativo. Ah, já fiz a minha devocional. Você sem vergonha, cara. Não fez nada. Você deu um trechinho e está achando que leu a Bíblia? Não. Isso é mergulhar. Isso é ter sede, isso é ter fome. E durante anos eu achava que era convertido, não era. E é engraçado que muita gente se desperta depois de anos. E eu falo assim, eu perdi uns 10 anos da minha vida. Perdi uns 10 anos da minha vida porque eu era para estar muito mais intenso. Tempos onde eu achava que era crente, onde eu via para a igreja tocar bateria e estava indo para baile escondido. Fazia coisas erradas, quantas e quantas vezes. A gente acha que é e não é. Até que a gente se descobre, até que o Espírito Santo nos toca de uma forma e a gente começa então a mergulhar, e agora a gente se encontra e fala, caramba, cara, agora verdadeiramente os meus olhos se abriram. Mas durante quantos anos eu fiquei cego achando que era e não era? Eu fiquei durante muitos anos sendo um clandestino espiritual. E é justamente isso, é conhecer, é conhecendo, né? É buscar conhecer. E quanto mais a gente conhece, mais íntimo a gente se torna. É o que o evangelista Arlen falou. Quanto mais a gente conhece, mais íntimo se torna. Então, não adianta o cara falar que é íntimo de Deus se ele não conhece a palavra. Porque sem conhecimento não há intimidade. Intimidade se dá pelo conhecimento. Você vai conhecendo a pessoa e as portas vão se abrindo. Você conhece uma pessoa, ela te recebe lá de fora. Você chega na casa de alguém, ô fulano, beleza, vim falar contigo e tal, não sei do que. De repente aquela pessoa se torna teu amigo, agora tu já entra na varanda. E tu vai conhecendo a pessoa, daqui a pouco tu tá sentado na sala com a pessoa, batendo papo, rindo, comendo algo na casa da pessoa, usando o banheiro. Conhecimento abre portas, conhecimento gera intimidade, e intimidade abre acesso. Conhecimento gera intimidade, intimidade abre os acessos. Então é justamente sobre isso. Mais alguma coisa? Pastora Camila, pastor, quão profundo é a verdade na igreja? Me recordo de não ver quando criança igrejas que trabalhavam com casais e como havia problemas nos casamentos. Era visível. Tantas coisas menos conserto. Não adianta querer fazer tanto na igreja e não fazer no lar. E não fazer nada no lar. Isso. A Camila, a pastora Camila, né? Reino Manifesto do Caixão. Olha que interessante, a gente cresceu, e a Camila testemunhou isso, né? Ela foi criança aqui na igreja. Não se tinha cuidado com família, não se tinha cuidado em discipular, na verdade não se preocupava com isso. A gente falou no começo, era muito movimento e pouco fundamento. Na verdade, era muito movimento e fundamento nenhum. E é legal esse caminho que a igreja está trilhando hoje. Louvo a Deus por Ele ter nos despertado a um tempo de trabalharmos e edificarmos a igreja fundamentados na visão apostólica, no governo dos 5 ministérios, Efésios 4:11, a partir do 11, a gente começar a trabalhar discipulado na igreja, discipularmos pessoas. Há um tempo já que a gente discipula casal, e a gente investe tempo em falar
coisas que são extremamente importantes para que o casal se mantenha de pé. Não é? Quantos divórcios hoje? Não é? Hoje se tornou comum, infelizmente, divórcio na igreja. Mas é comum? Não. Pode ser comum? Não. A gente pode tomar como normal divórcio na igreja? Não, a gente não pode tomar como normal divórcio na igreja. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas é normal? Não. Não é normal. Não é isso que, quando Jesus vai falar, quando Jesus é perguntado sobre isso, ele vai falar, não é o plano original. O plano original é que o homem e a mulher se fundem em uma só carne, né? Não é isso que o pai queria, porque o pai falou, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se uma mulher e serão um. Então, cuidar, sabe? Cuidar desse fundamento, de princípios que são muito poderosos, né? Trabalhar casais, trabalhar a igreja, trabalhar pessoas, para que elas entendam isso e despertem para isso. Né? O peso da palavra, o peso do comprometimento, da aliança. Pessoas hoje que não valorizam mais a palavra que dão uma palavra hoje e descumprem amanhã. Pessoas que não são verdadeiras, então isso é muito complicado, por isso que o discipulado, e acabei por aqui falando algo muito poderoso, que a igreja antiga não tinha, né? Crescemos numa igreja que não tinha esse discipulado, esse cuidado com casais, não tinha esse trabalho, e hoje louvo a Deus porque Deus nos despertou nesse tempo onde nós estamos trabalhando os casais, nós estamos trabalhando indivíduos, trabalhando os jovens, os adolescentes, as crianças, e buscando esse tempo de edificação. Por quê? Por causa justamente dessas coisas, né? Por causa do que tem acontecido, por causa do investimento de Satanás nesse tempo. O filme Barbie veio para bombardear a mente das crianças, cara. O filme Barbie veio para bombardear a mente das crianças, e se não houver edificação na igreja, os nossos jovens se perdem. Eles vão começar a ser influenciados pelas ideologias. O nosso grande desafio é edificar os nossos. Nosso grande desafio é edificar a igreja. Qual é a função da igreja hoje? Fazer com que os maridos se tornem maridos de verdade. Fazer com que as mulheres se tornem esposas de verdade. Fazer com que os filhos se tornem filhos de verdade. Fazer com que os pais eduquem seus filhos e os filhos honrem seus pais, e as mulheres respeitem seus maridos e os maridos amem suas esposas. Cara, o desafio da igreja é muito grande, no meio que a gente vive hoje, onde a família é tão bombardeada o tempo todo, onde o feminismo tem cada dia mais tornado a mulher independente do homem e feito com que o homem perca o seu valor. Os homens estão se tornando cada vez mais fracos na sua ação sacerdotal, né? E tem mulheres que se vangloriam disso. Aqui em casa quem manda, quem faz e acontece sou eu. E o marido, meu amor, é assim. Ai, que legal. Minha mulher é uma bênção, né? E como se tivesse muito legal. Não está legal, cara. Cada um no seu papel. O homem é o sacerdote e precisa se posicionar. É psicologicamente provado que a mulher precisa de um homem de verdade, posicionado, que tenha palavra, que seja verdadeiro, íntegro, que seja um exemplo da casa. É psicologicamente provado. Eu não estou falando nem de Bíblia, eu estou falando de psicologia, né? A mulher precisa de um ombro amigo para deitar, e muitas das vezes ela não tem. O feminismo tem vindo para bombardear. O filme Barbie é um deles, que veio para jogar o homem lá embaixo e a mulher lá em cima, trazer um desequilíbrio naquilo que Deus criou, né? Naquilo que Deus criou. Isso é muito poderoso, e é justamente aí, cara, que a gente precisa caminhar. Cuidar dos casais da igreja, cara, não se dobrar diante as tendências desse mundo. Outro dia eu fiquei muito frustrado. Eu vi um comentário de um líder que eu achava ele um cara muito fera, e ele falou, uma mulher perguntou sobre o divórcio. Eu não estou feliz com meu marido. Vai ser feliz, filha. Deus nos fez para ser feliz. Deus nos fez para ser feliz. Se tu não está feliz com ele, casar com o outro. Eu falei, caramba, cara. Que isso? Não é por aí, cara. Era basicamente trabalhar na vida dela com inteligência emocional.
Inteligência emocional, cara, você precisa estar completo. Você precisa buscar o Pai. Você precisa mergulhar na revelação da palavra. Quanto mais intensidade, mais completa. E você completa, cara, quem está do teu lado vai ser feliz. Quanto mais em Cristo, mais verdades você vai liberar, mais poderosa a sua movimentação. E com isso, consequentemente, as pessoas que estão em volta são afetadas. Cara, quanto mais intimidade, verdade, quanto mais poderosa a sua ação, mais as pessoas que estão em volta serão afetadas. Mais as pessoas que estão em volta serão afetadas. E então, tem coisas que a gente não pode se dobrar. Por isso que nós precisamos sempre discipular as pessoas. Cara, Deus nos quer como Ele é. A palavra vai dizer, ser santo porque eu sou santo. O comportamento da igreja, ele replica o comportamento de Jesus. E eu não vejo Jesus se comportando da forma que a igreja se comporta hoje. Não, mentindo, adulterando, roubando. Né? Não, Jesus ele foi um homem, sabe, na sua ação na terra, poderoso. Teve uma movimentação poderosa. E é por aí, né? É por aí. Esse comentário para Camila é muito penso. Porque glória a Deus, a gente deu um passo muito poderoso quando a gente decidiu mudar algumas coisas na igreja. E uma delas precisamos urgentemente discipular os nossos. Mais alguma? Esther Souza. A intimidade nos conduz a uma movimentação acertada, porque entendemos a vontade de Deus. A intimidade nos conduz a uma movimentação assertiva. A palavra vai dizer em João 15. Eu gosto muito do texto de João 15. Na verdade, a Bíblia em si é muito poderosa. Mas tem alguns textos que são sim, bem legais para algumas colocações. E João 15 vai falar que se estamos em Deus e Ele em nós, né? Se estamos em Deus e a palavra dele está dentro de nós, o que a gente pede, a gente recebe. Por que isso? Justamente por causa disso. Porque a intimidade nos leva a uma movimentação assertiva. As nossas ações, os nossos pedidos, passam a ser governados pelo Espírito. Isso é muito poderoso. É Romanos 8, cara. Porque não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito começa a conduzir a nossa vida começa a ser conduzida espiritualmente. E é tão poderoso isso, presta atenção. É a tais que a Deus procura, verdadeiros adoradores que adoram em espírito. Essa movimentação espiritual, essa intimidade com Deus nos leva a essa vivência no espírito. Então nós passamos a ser assertivos. Por quê? Porque há uma conexão estabelecida. Agora o meu coração está linkado ao coração de Deus e a palavra dele está no meu coração. Através disso eu alcanço uma perfeita revelação. Então meus passos começam a ser conduzidos pelo Espírito, porque agora eu tenho conexão. O que eu falei do celular, não é do celular do meu filho que foi achado e que a gente localizou ele no outro celular, no outro aparelho, através do e-mail, rastreamos ele 20 minutos antes dele estar no lugar que ele estava, a gente já tinha visto o celular. Cara, isso é tremendo. A intimidade nos abre os olhos para o profético de Deus e a gente começa então a enxergar na frente. A gente enxerga na frente. A gente caminha na frente. É muito tremendo isso. É muito tremendo isso. É igual aquela conexão de internet, né? Quando um cara tem uma conexão lerda e o outro tem uma conexão melhor. Sai o gol do time, gol! Lá na outra casa ela está gritando gol. E de repente, uns segundos depois, 20 segundos depois, gol aqui! Mas o gol já saiu 20 minutos antes. Né? Então, essa conexão nos coloca na frente. Né? Essa intimidade, ela nos coloca adiante. Nós não caminhamos às cegas, porque agora nós passamos a olhar com a visão do Espírito. Isso tem sido um divisor de águas. A igreja, a gente errou muito, eu errei muito, né?
errei muito, que fiz muita coisa segundo a força do meu braço. Eu fiz muita coisa segundo a força do meu braço, muita coisa. Tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Até um dia, foi muito engraçado, quando eu assumi a igreja aqui, presta atenção nesse relato, porque é muito importante. Quando eu assumi a igreja aqui, eu estabeleci projetos e tal, e fiz muita coisa, e queria fazer muita coisa, até o momento que Deus usa a minha cunhada, nem na igreja ela não é da igreja, né? Ela já ficou um tempo, mas nesse tempo ela não estava na igreja. Ela pegou uma música que até do Davi Fernandes, Santidade, e mandou para minha esposa leu, minha esposa ouviu e me chamou no quarto, e a gente deitados, né? Ela no lado dela, eu no meu, ela falou, cara, vamos ouvir essa música. E aquela música diz assim: se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti, abraça-me com tua misericórdia. E aquela música foi poderosa, né? Aquele tempo foi poderoso. Isso foi em 2017, janeiro de 2017. E eu falei, cara, eu estava projetando tanta coisa, mas naquele dia eu peguei os meus projetos e coloquei diante do altar do Senhor. Eu falei, Senhor, eu não sei de nada mais. Eu não sei de nada mais. Eu coloco agora diante do Senhor. Eu estava querendo fazer muita coisa segundo a força do meu braço, e eu ia me arrebentar. Eu tenho certeza que eu ia me arrebentar. Mas naquele dia, minha esposa, assim, muito sábia, né, me chamou, vem cá, cara, recebi essa música aqui, vamos ouvir ela junto. E eu deitei do lado dela na cama, e ela colocou a música para tocar, e a gente chorou ali, e Deus ministrou. Então naquele dia eu falei, Senhor, os meus planos estão diante do teu altar, eu não quero mais seguir os teus planos, eu quero seguir os teus planos. Então a gente passou a ter mergulhar para obter de Deus as respostas, para que a gente não fique dando cabeçada, né? Mais algum? Esté, novamente. Muitos não querem romper com relacionamento e se tornam negligentes. Muitos querem ser consumidores de boas palavras, mas não querem ser participantes do que está sendo construído. A gente vive esse tempo, né? A gente vive um tempo onde muitos querem ser consumidores de boas palavras. Na verdade, a grande massa ela chega no domingo e quer uma palavra boa, né? A grande massa quer uma palavra poderosa, tal, impactante, uma palavra que impulsione a sua semana. Mas a grande máxima é pegar essa palavra e viver essa palavra. A grande máxima é aplicar a instrução, porque muitos não querem. A grande verdade é essa, muitos não querem. A palavra está sendo liberada, as igrejas estão ensinando. Tem muita gente boa, cara. Como que tem gente boa aqui na cidade de Petrópolis e por todo esse Brasil, por todo esse mundo, ministrando, ensinando. Mas a grande massa, ela simplesmente quer uma palavra de motivação para tocar a semana, né? Quando a gente olha a cultura judaica, é muito interessante. A cultura judaica é muito poderosa. O judeu, tudo para ele é Torá. O filtro para todas as ações de um judeu é a Torá. Eles olham para a Torá de uma forma extremamente cuidadosa. E uma coisa muito interessante sobre a Shabbat, né, que é o sábado, né, o sábado judaico, né, a Shabbat, o descanso, né, eles têm algo tão precioso para com esse dia, né? É nesse dia, olha que interessante, é nesse dia que eles vão receber a palavra, receber a instrução, fazer suas orações, porque eles acreditam que os outros 6 dias dependem da conexão deles, né? Da conexão deles com esse dia, né? Então eles não são simplesmente consumidores daquilo que vai ser liberado na Shabbat. Não, eles mergulham verdadeiramente, cara, porque eles entendem que a cura que vai ser liberada na semana, a provisão que vai ser liberada na semana, o poder que vai ser liberado na semana depende dessa conexão que é estabelecida na Shabbat. É muito interessante isso, né? E se a gente entendesse isso, a movimentação da igreja mudava. Não é simplesmente vir para receber uma palavra motivacional. É estar conectado, buscar a intimidade para que a vida seja transformada, para que as ações sejam poderosas,
né? A ministração de cura que a gente vai fazer durante a semana depende de uma boa conexão. As pessoas que vamos tocar, os lugares que vamos pisar, as pessoas que vamos influenciar, depende de uma boa conexão e não simplesmente de uma palavra de motivação. É muito mais que uma palavra de motivação, uma palavra de transformação, de edificação, né? É muito mais poderoso, é extremamente poderoso, é realmente tomar a dinâmica do reino. Eu tenho dito que se a igreja entendesse seu lugar, cara, a gente transforma esse mundo em dois tempos. Se os crentes entendessem, né, o seu lugar, a gente tocar esse mundo em 2 tempos. Presta atenção, quem somos em Cristo, a autoridade que temos em Cristo, a ação de Cristo através da igreja é poderosa, é muito poderosa, cara. Não é? Pessoas são curadas, transformadas, milagres acontecem, a palavra vem, pessoas são salvas. Eu lembro de um pastor que ele chegou perto de mim uma vez contando e disse que, ele falou até numa mensagem isso, foi meu pastor, e ele disse que um dia na rua, o Espírito Santo chega para ele e fala assim: entra dentro dessa loja e fala para aquela vendedora que, pergunta se ela quer aceitar Jesus. Pergunta para a vendedora daquela loja se ela quer aceitar Jesus. E ele falou assim: mas como, cara? Como é que eu vou fazer isso? Eu nem falei nada para ela, só vou chegar lá e perguntar quer aceitar Jesus. Só isso. Eu só quero que você pergunte para ela se ela quer aceitar Jesus. Aí ele fala, ele entra na loja e pergunta: você quer aceitar Jesus? E a mulher cai em prantos e fala: eu quero. E ele falou que o Espírito Santo fez aquilo com ele para que ele entendesse o poder do Evangelho. O poder do Evangelho, o poder de uma palavra. Ontem eu estava dando a escola do reino, foi muito engraçado na escola do reino, porque eu ia lendo os versículos, e conforme eu ia lendo os textos e os versículos, eu sentia que algo ia sendo liberado na leitura dos versículos. Eu falei: cara, que coisa poderosa, que coisa forte. A cada versículo que eu lido, eu sinto que algo está sendo liberado. Eu sinto que algo está sendo... É como se a cada leitura de um versículo uma chama fosse liberada. Algo fosse... Cara, que coisa poderosa. A gente precisa entender o poder da igreja. O poder de uma igreja posicionada. Cara, nós podemos muito mais do que a gente imagina. Nós podemos muito mais do que a gente imagina. Que nem disse o reverendo Kennedy Reagan, nós podemos muito mais. O livro Autoridade do Crente, ele fala que a igreja ela não conhece 10% da autoridade que tem. Isso é muito sério, cara. E é verdade, eu creio nisso incondicionalmente. A igreja não tem noção de 10% da autoridade que tem. Então, o que a igreja precisa? Trabalhar a edificação, voltar para as bases, fundamentar, voltar para a intimidade, para a leitura da palavra, as mulheres assumirem seu papel de mulher, os homens assumirem seus papéis de homem. Romanos 1 vai falar que pela perversão, pela inversão de valores, Deus entrega os homens às paixões, porque pervertem princípios, faz de forma contrária. Hoje a gente vê que a ação da igreja é contrária à palavra. As pessoas precisam estar em evidência. A necessidade de like é muito grande. A necessidade da evidência é muito grande. Pela necessidade da evidência, mulheres atropelam maridos. Pela necessidade da evidência, maridos esquecem das suas mulheres. O cara quer tanto dar no altar que ele não está nem aí para a família. Ele esquece que o primeiro altar é em casa. A mulher esquece que ela precisa ganhar o marido pelo testemunho. A gente esquece que nós somos referência, e não é só na igreja, é em todos os lugares.
Esquecemos que estamos cercados de uma nuvem de testemunha e que as nossas ações, elas são observadas 24 horas por dia. Nós estamos num grande Big Brother, vamos dizer assim, espiritual, sendo observados, para tudo enquanto é lado a gente está sendo observado. Então, essa igreja, nós precisamos voltar. Você que está ouvindo isso, cara, volta para a palavra, volta para os princípios, volta para a palavra, né? Edifica a tua casa, edifica a tua vida, salva os teus, em nome de Jesus, salva os teus. Tem muita mulher missionária, deixa eu falar isso para você, tem muita mulher missionária preocupada em ganhar todo mundo, mas não tá fazendo o papel dela em casa com o marido. Eu conheço casos aí de maridos desesperados, louco, porque a mulher está igual doida, oportunidade aqui, a mulher prega aqui, a mulher prega lá, a mulher prega aqui, a mulher prega lá, mas em casa é uma praga. Volta para casa, cara, volta para casa, volta para cuidar do teu lar, vai ser missionária dentro da tua casa, né? Vai ser missionária para cuidar dos teus, né? E a igreja voltar, os líderes voltar, nós como líderes precisamos voltar a fazer o que é certo. Hoje eu vejo muitos líderes consagrando pessoas para manter elas na igreja. Pelo amor de Deus, não faz isso não mata pessoas, né? Consagrando para manter, né? Outro dia a gente até falou na live aqui, uma irmãzinha falou que não concordava com as coisas da igreja. Eu não concordo com nada lá, mas eu não quero ir embora, porque senão eu vou perder minha carteirinha de missionária. Poxa, não pode, cara. Está preocupado com a carteirinha de missionário, não entendeu nada, né? E o diabo, ele ri desse comportamento, porque essas pessoas que agem dessa forma se transformam em clandestinos espirituais, somente isso, clandestinos espirituais. Mais alguma colocação? Pastora Camila, quantos com a mente fraca, precisando se alimentar de alimento saudável e estão comendo qualquer coisa, vivem tendo indigestão espiritual, mas preferem viver desta mornidão? Pode repetir? Quantos com a mente fraca, precisando se alimentar de alimentos saudáveis e estão comendo qualquer coisa, vivem tendo indigestão espiritual, mas preferem viver desta mornidão? Então, é uma boa colocação. Ela diz o seguinte, né? Muitos preferem viver nessa mornidão, recebendo um alimento ainda fraco, mas tá bom assim. Tem gente que acha, tá bom, tá tranquilo, porque outro dia eu estava até falando, tem gente que prefere fazer um voto e colocar um envelope no altar do que ser santo, e acha que um voto, né, eu vou dar isso ou aquilo na fogueira santa e vai resolver meu problema. É muito sério o tempo que a gente vive. É sério, é extremamente importante trabalharmos para gerar um alinhamento. Por isso que eu estou fazendo essa live, para que a gente possa despertar pessoas e chegar para a pessoa e falar, cara, se jogar teu carro na fogueira santa não vai te salvar, se jogar tua casa na fogueira santa não vai te salvar, tá entendendo? Não vai. Você tem que jogar a tua vida na fogueira santa, a tua vida tem que ir para a fogueira santa, não é teu carro, tua casa, né? Ou seja, pessoas estão preferindo fazer votos e tal, fazer um voto que é melhor do que eu ter que entregar a minha vida como sacrifício. É mais fácil, né? A palavra vai dizer em Romanos 12 que a gente deve entregar a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável, como culto racional, e não nos conformar com esse mundo, né? João 2. E através disso a gente vai desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a gente não pode achar que, cara, tá tranquilo, vou fazer um voto, vou ir na igreja de vez em quando, tá tudo certo. Não, a palavra fala sobre sacrifício vivo, santo e agradável, em culto racional. Ele fala de uma vida
de uma racionalidade dentro da palavra, de olharmos para a palavra como uma verdade absoluta. Sabe, é tempo de abrirmos mão. As pessoas não querem. As pessoas ainda os crentes ainda mentem, ainda adulteram, ainda vivem uma vida dúbia, ainda são brigões, beberrões. E como ter autoridade? Como que essa igreja vai voltar a exercer a autoridade plena se não entender isso? Romanos 12 é poderoso. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos. Cara, é uma palavra tão poderosa que ele diz assim, rogo-vos. E essa palavra tem uma conotação forte, poderosa. É quase uma súplica. Cara, eu suplico a vocês, em nome de Jesus Cristo, que entreguem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, é muito sério. Não dá para a gente viver meio termo. O Evangelho não dá essa possibilidade de meio termo. Deixa eu falar uma coisa para você. O Evangelho não dá essa possibilidade de meio termo. Não dá. Não tem como a gente ser morno, como diz lá em Laodiceia, né? No Apocalipse 3, vai falar para a igreja de Laodiceia: vocês precisam ser decididos, posicionados. Essa coisa de ser morno, antes fosse quente ou frio, mas morno não dá. Então essa coisa de estar tranquilo, né? Vamos tocando, não. Precisamos verdadeiramente voltar. É tempo de edificação. A palavra vai dizer, 1 Coríntios 3, e o fundamento já está posto, e esse fundamento é Cristo. E agora, a forma com que construímos em cima desse fundamento que já está posto. Uns vão construir com palha, feno e madeira. Outros vão construir com ouro, prata e pedras preciosas. O que vai fazer a diferenciação disso é o fogo de Deus. Quando o fogo vier, vai separar. Porque a palha vai passar, vai queimar. O feno vai queimar. A madeira vai queimar. Mas a prata, o ouro e as pedras preciosas, elas serão refinadas. Então é tempo de excelência. Amém? É tempo de buscarmos de forma excelente a presença. Mergulharmos de forma intensa. Adorarmos como nunca antes. Orarmos como nunca antes. Desejarmos a comunhão com os irmãos como nunca antes. Não é tempo de parar, é tempo de avançar. Não é tempo de retroceder, é tempo de caminhar. Né? Esse é o tempo. Amém? Tem mais alguma coisa? Só um comentário da Cláudia Maria. Vamos dar com excelência para Deus. Qual o nome? Cláudia Maria. Cláudia Maria, vamos dar com excelência para Deus. Cara, essa palavra é muito tremenda. É tempo de excelência. É tempo de verdade. É tempo de fazermos o melhor. A gente viveu um tempo na igreja onde as pessoas, né, faziam de qualquer maneira. Aí dava uma desculpa assim: eu não sei cantar não, mas é para Jesus. E sabe qual é a grande verdade? É que se pensarmos dessa forma, tudo nosso vai ser meia boca. Eu lembro do meu tio do lar, do Elim. Um dia ele chegou na casa de um pastor, amigo nosso, e o pastor estava construindo um galinheiro. Presta atenção nisso. Se eu não me engano, o pastor Sebastião Jorge. E ele estava plumando a madeira do galinheiro. Muito engraçado isso, porque meu tio falou assim: poxa, mas tu vai plumar a madeira de um galinheiro? Para que tu vai plumar a madeira de um galinheiro? Afinal de contas, isso é só um galinheiro. Aí o pastor Sebastião Jorge falou assim: se eu me acostumar a não plumar a madeira de um galinheiro, daqui a pouco eu não estou plumando o muro, a cerca, daqui a pouco eu não estou plumando a casa, daqui a pouco eu vou construir um prédio torto. Porque não importa se são coisas simples,
mas a gente precisa fazer tudo com excelência, servir com excelência, não é? Ser aplicados na palavra com excelência, ser aplicados na oração, na intercessão com excelência, na adoração com excelência. Tudo que a gente possa fazer precisa ser com excelência. Não é? É dessa forma que as coisas vão caminhar, e é dessa forma que a gente vai avançar. Presta atenção, eu tenho falado sobre uma igreja que afeta a terra com a glória de Deus. Cara, que entende o seu lugar e a tomada pela autoridade de Cristo para manifestar a vontade de Deus na terra. Na terra como no céu. Na terra como no céu. E se nós quisermos verdadeiramente isso, cara, a gente precisa mudar a nossa forma de agir como igreja. Precisamos voltar para as bases, fundamentar, retirar coisas das nossas vidas, verdadeiramente mergulhar num relacionamento interminável com Deus, para que essas coisas possam acontecer. Tem mais alguma coisa? Pastora Dani, temos que ser menos emocionais e mais racionais. Há muita emoção e pouca razão. Muita emoção. A gente precisa entender isso. A pastora Dani falando sobre emoção, né? Muita emoção e pouca razão. A gente precisa voltar para as coisas que são racionais. A gente precisa voltar para as coisas que são reais. A gente precisa, eu me frustro muito. Eu sou um cara, às vezes a gente, se frustra muito com a movimentação de muita igreja. Minha esposa até fica doida quando fala algumas coisas lá. Principalmente quando às vezes vai tocar na movimentação de outras igrejas. Mas está muito complicado de se ver hoje, né? Principalmente as neopentecostais. Mas a grande verdade é que tem muita gente boa aí. A gente precisa começar a levantar o nosso muro, edificar o certo de forma alinhada, porque o que vai denunciar o torto, o que vai denunciar o que está torto é quando se levantar uma parede alinhada do lado. Então a nossa função é alinhar a nossa vida, é plumar a nossa vida, porque a gente plumado, o torto automaticamente é denunciado, sozinho. Quando você bota um muro alinhado do lado de um muro torto, o muro torto é denunciado, todo mundo vai ver que aquele muro está torto e que o teu está certo. Então a nossa função é: vamos edificar a nossa vida, vamos edificar as nossas igrejas. Vocês, pastores que estão do outro lado, amigos, homens de Deus que estão aí, cara, vamos partir para dentro, vamos botar a cara, vamos treinar nosso povo, vamos capacitar nossas crianças, vamos discipular nossos casais, vamos edificar nossas famílias, vamos edificar nossos obreiros, vamos ensinar os nossos ungidos, vamos treinar os nossos filhos. Vamos ser tomados pela ousadia do Espírito e partir para dentro com força. É tempo de uma igreja edificada, é tempo de uma igreja forte, é tempo de uma igreja relevante, é tempo de uma igreja que faça diferença, é tempo de homens que se responsabilizem, sabe? Nós carregamos uma responsabilidade muito grande. Nós somos representantes, nós somos embaixadores do Abba, de Jesus Cristo, aquele que se entregou, que foi santo, santo, santo. Então nós temos uma responsabilidade muito grande. Amém? Mais alguma coisa? Podemos encerrar? Não, mais nada. Amém? Gente, vamos encerrar a live de hoje. Eu agradeço muito. Fica aí que nós vamos orar. Não sai ainda não. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Foi muito poderoso estar aqui. É muito poderoso falar sobre a edificação da igreja. E essa palavra que nós lemos aqui como base da live de hoje, de Atos dos Apóstolos, perseveravam unânimes
na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão, no partir do pão, que a gente possa olhar para isso muito forte, né? Por mais que de repente você que está me vendo aí, pastor, eu gosto do movimento, meu irmão, cai para dentro da palavra. Pastor, mas eu sou pezinho de fogo. Cara, cai para dentro da palavra em nome de Jesus. Cai para dentro da palavra, né? Porque é a palavra que vai fundamentar tudo na nossa vida. Quando vier um profeta e falar uma palavra para você, cara, você tem a palavra como fundamento e a intimidade, o relacionamento com Deus para fundamentar aquilo que está sendo liberado. Agora, se a igreja desse tempo, se ela não está pronta espiritualmente, se ela não está pronta biblicamente, cara, tudo que vem ela pega, tudo que vem cola. Você está entendendo? Então é tempo, cara, de palavra, é tempo de orar, é tempo de buscar a presença. É tempo de caminhar verdadeiramente, de mergulhar verdadeiramente. Amém? Eu quero abençoar a sua vida. Eu peço a você que curtiu essa live, né? Envia para alguém, manda para as pessoas aí, vamos edificar vidas, né? Vamos edificar outras pessoas. E também quero te desafiar, líder, você que é líder, em nome de Jesus Cristo, você que é pastor, líder, evangelista, missionário de outra igreja, da nossa igreja, cara, vamos colocar material, vamos falar com gente, vamos colar com pessoas, vamos falar de Deus, vamos ler a Bíblia para pessoas, vamos falar do amor de Cristo, vamos, se você sentir no coração, cara, toca para frente essa live aí, faça uma live você também, nós vamos falar do amor de Deus, vamos anunciar Jesus da forma correta, com verdade, com pureza, com seriedade, com credibilidade, em nome de Jesus. Vamos orar. Paizinho, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo. Eu louvo, Pai, pela Tua presença, pela Tua glória. Eu louvo o Senhor, porque sem o Senhor não somos nada, mas em Ti nós podemos todas as coisas. Em Ti nós podemos todas as coisas. Então, Pai, eu oro por cada lar, cada família que está conectada a essa live, Senhor. Eu oro por cada líder, cada irmão, missionário, pastor, profeta, evangelista, mestre que está do outro lado, ouvindo e prestigiando essa live, participando disso, Senhor, dessa construção. Em nome de Yeshua HaMashiach, eu clamo por um tempo de autoridade, de verdade, de pureza, de santidade. Eu clamo, Senhor, para que toda clandestinidade caia por terra. Eu clamo, Senhor, para que o Senhor nos toque com autoridade nos altos céus, marcando as nossas vidas de forma extraordinária, em nome de Jesus Cristo. Oramos pela igreja de Petrópolis, de Caxias, do Brasil, de Moçambique, do mundo e de todas as partes, em nome de Jesus. Pai, nos dê força e autoridade para trabalharmos na edificação da Tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Nos dê sabedoria para lidarmos com os desafios, para lidarmos, Pai, com as intempéries. Nos dê autoridade, ousadia, intrepidez e sabedoria, Senhor, para lidar com as adversidades, em nome de Jesus Cristo. Nos dê um coração apaixonado, nos dê um coração verdadeiro e pautado na palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Amém. Eu já abençoo sua família, sua casa, seus filhos, seu ministério, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado.